Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre o Shaker Classic. Shaker Classic é um aparelho já muito utilizado dentro da fisioterapia respiratória. Não me recordo a data de fabricação do aparelho, mas ele é antigo, tá? Ele é antigo. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Qual que é a finalidade dele dentro da fisioterapia respiratória? Dentro da fisioterapia respiratória especificamente, ele tem a função de promover a higiene brônquica, tá? Higiene brônquica a manter o pulmão limpo. Então, você vai encontrar também alguns termos associados, como expectoração, que ele tem a finalidade de expectorar, de uma forma resumida aí, a função dele é gerar tosse no paciente, tá? Então, como eu falei para vocês aí já, acredito já desde a década de 80, ele é utilizado dentro da fisioterapia respiratória. É um recurso bem difundido, tá? As pessoas já conhecem o shaker, qualquer pessoa conhece esse equipamento. Qual que é o princípio de atuação do shaker? Ele associa pressão positiva com terapia vibratória. Então, assim, o que é pressão positiva? De uma forma simples, trazendo para vocês, pressão positiva é como ela tem por finalidade de fazer você assoprar em uma resistência, tá? Tudo que você assopra contra uma resistência, ele vai gerar pressão positiva. Então, isso é a pressão positiva. Essa resistência, no caso do shaker especificamente, é uma bolinha de aço, né? Então, aqui dentro dele, vocês veem aí a caixinha dele ao lado, ele tem essa bolinha de metal dentro dele. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Não tem um aparelho aqui fácil, mas ele tem essa característica aí, tá? Então você vai soprar nesse cachimbinho, tá? E vai elevar essa bolinha de metal. Isso é a pressão positiva. Dentro desse recipiente do shaker, essa bolinha ela vai vibrar. Isso vai dar o efeito que exige a terapia vibratória, tá? A terapia vibratória também é muito utilizada na técnica chamada de tapotagem. A tapotagem é um recurso que ele visa provocar essa vibração no tórax. Só que no caso da tapotagem você tem que atingir uma frequência específica, tá? Que eu não me lembro qual que é a frequência específica, mas acredito que é algo em torno de 14 Hz. A mão humana não alcança essa frequência. Já com o shaker, dependendo do fluxo de ar que o paciente tiver, você consegue atingir esse nível de vibração. Essa vibração ela tende a pressão positiva faz o despregamento da secreção da parede alveolar. E a vibração, ela é como se ela emulsificasse a secreção, tornando mais fácil essa expectoração e essa higiene brônquica. Então ele é usado para prevenir complicações de doenças. Tá? Na ficha técnica aí pelo fabricante, ele fala que pode ser usado em doenças de qualquer natureza. Exemplo delas, bronquiectasia e doença pulmonar obstrutiva crônica. São duas das doenças que a pessoa pode evoluir para quadro de pneumonia. Bronquiectasia é algo mais fácil de evoluir para uma pneumonia do que a doença pulmonar obstrutiva crônica, isso na minha opinião, tá? Mas também, dentro da fisioterapia respiratória, você pode usar o shaker em qualquer sentido aí, desde que ele tenha essa finalidade.
Tem alguns colegas que usam o shaker também na ideia de promover fortalecimento do músculo respiratório. Eu, particularmente, não acho isso muito viável, porque ele tem uma variação, né, no fluxo na resistência. Essa variação da resistência vai de acordo com o fluxo de ar que o paciente consegue gerar. Você não tem um controle da resistência que você emprega no aparelho. Mas tem colegas aí que usam o shaker nesse sentido também. Por finalidade também, qual que é a redução da dispneia, tá? Desde que essa dispneia seja proveniente a um acúmulo de secreção, o shaker tem essa capacidade de ser favorável à redução dessa falta de ar. Já a falta de ar por outros motivos, aí não, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma falta de ar associada a um problema cardíaco. Então, se por algum descuido você está sentindo a falta de ar, vai lá e adquire o shaker, mas a sua falta de ar é por conta de alguma alteração cardíaca, o shaker não trará benefício nenhum. Agora, o paciente secretivo, ele pode ter essa dispneia, né? Tecnicamente, a gente chama de dispneia falta de ar. Então, nesse paciente que tem uma dispneia, às vezes até progressiva, proveniente do acúmulo de secreção, o shaker vai ter esse benefício aí de reduzir a dispneia, mas porque ele promoveu a expectoração, tá? Podemos utilizar ele também de uma forma preventiva, no sentido de controlar possíveis infecções pulmonares, tá? Toda infecção, então o organismo ali ele foi atingido por um agente infeccioso, uma bactéria, por exemplo, tá? O corpo do paciente ele vai reagir com uma determinada resposta. Essa resposta é a produção de muco, tá? Você tendo a associação do shaker periodicamente, você tende a não fazer com que esse muco não se prolifere dentro do seu pulmão. Então, por isso que o fabricante coloca que ele tem essa ação preventiva contra infecções pulmonares. Mas a prevenção, isso agora é questão da minha opinião, tá? A prevenção realmente de qualquer tipo de infecção pulmonar é você manter a higiene, tá? Então, vai manusear qualquer condição aí do paciente, seja via aérea do paciente, mão limpa. Paciente, evite colocar a mão na boca desde que essa mão não esteja limpa. Higiene da cavidade oral, incluindo a higiene dentária, visitas periódicas no dentista. E isso são formas que, ao meu ver, são mais eficazes no sentido de prevenção de infecções pulmonares. Tá? Etiqueta também, né? Algumas condutas de etiqueta de relacionamento também atuam como formas de prevenção de infecções pulmonares. Como que, por exemplo, vai tossir, coloca o antebraço na frente da boca. Isso é uma forma mais possível de prevenção de infecções pulmonares do que o shaker. Mas existe essa condição aí que é apresentada até mesmo pelo fabricante nesse sentido, tá? De que o shaker vai conseguir controlar esse acúmulo de secreção. Outro aspecto aí da importância do shaker é o seu uso dentro da fonoaudiologia, tá? Então, é um recurso bem utilizado pelos fonoterapeutas também. Na prevenção e tratamento da disfonia, a disfonia ela tem o agravamento de acordo com o envelhecimento ou uma condição patológica, né? Uma condição de doença. Inúmeras são as doenças aí que elas podem trazer esse aspecto da disfonia. Então, o shaker também é utilizado por esses profissionais nesse sentido. Fora a utilização do shaker na condição patológica de disfonia, ou até mesmo pelo próprio envelhecimento, o shaker ele pode ser usado também em alterações em disfagia. Tá? Nessa parte aqui, que está envolvendo a atuação do fonoterapeuta, eu não vou emitir minha opinião.
tá? Até há pouco, enquanto eu estava falando do uso do shaker na fisioterapia respiratória, eu acabei dando a minha opinião, mas aqui, no que diz respeito à fonoterapia, está sendo basicamente o que a gente encontra na ficha técnica do aparelho, tá? Qual que é o benefício do shaker nesse contexto aí de alteração de disfagia? Ele promove não só na disfagia, né, o benefício do shaker nessa questão da fonoaudiologia. Também é promover o fechamento do esfíncter, promover o fechamento esfincteriano, reduzindo o risco de broncoaspiração. Essa daqui acaba sendo nova para mim também, porque enquanto eu estava produzindo essa aula, preparando esse material, isso daqui eu não sabia dessa condição aí de promover esse fechamento esfincteriano aí por parte do shaker. Acredito que isso é algo que envolva todos os dispositivos expiratórios. Eu lembro que uma conversa com uma fono aqui em Curitiba, ela falou que o exercício expiratório, ele tem fortalecimento do músculo expiratório, ele tem essa função na fala ou na deglutição. A fono, na época, usou mais ou menos esse termo. Eu acredito que deva ser por conta dessa questão de reduzir o risco de broncoaspiração. Aí, provavelmente, nesse contexto, eu vou produzir mais material, mas nesse contexto a gente consegue colocar o trichode ex, a capela. Agora aí, a gente tem no mercado também o Power Brief X e o aeróbica. Outra função aí do aparelho, ele tem indicação no cuidado vocal. E aqui, quando a gente fala no cuidado vocal, o que eu vejo de profissionais do canto usando o shaker, eu acho absurdo esse uso absurdo no sentido de achar bonito esse reconhecimento e essa utilidade de um recurso que ele nasceu para fisioterapia respiratória, né? Assim, eu falei que eu acho de absurdo, não que eu acho errado, mas é o quão enriquecedor esse recurso está sendo para os profissionais do canto, né? Então tem muita gente aí, lá no Instagram tem muitos profissionais do canto, e eu vejo o trabalho que eles fazem utilizando o shaker, então isso é bem bacana. Ah, agora aqui, esse modelinho especificamente do shaker, tá? Ele tem algumas curiosidades. Ele tem um esforço mínimo exigido. Esse esforço mínimo exigido por parte do shaker, que hoje a gente está tratando do shaker Classic, é 9 centímetros de água, tá? Então 9 centímetros de H2O. Centímetro de H2O é uma unidade de pressão. Tá? Então, para você que não é fisioterapeuta, talvez você não esteja acostumado com essa ideia do centímetro de água. Mas isso é algo bem comum que a gente lida dentro da fisioterapia respiratória. Então, assim, falando profissionais do canto, né, profissionais da voz aí, 9 centímetros de água, pelas características que eu conheço de vocês, é um valor bem pequeno, tá? Mas, dependendo de como vocês são pessoas que têm um fluxo de ar muito grande, vocês conseguem abranger um valor bem maior. O fabricante ele não coloca um limite máximo de esforço, tá? Porque vai depender muito do fluxo de ar que a pessoa tem. E o fluxo de ar varia de acordo com idade, sexo e condição, né? Claro que um paciente ele não vai ter o mesmo fluxo de ar que um cantor, né? Então, por conta dessa variação de fluxo de ar, o fabricante não coloca qual que é o esforço máximo exigido, tá? Tem indicação também indivíduos com capacidade pulmonar normal. Aqui, para a gente determinar a capacidade pulmonar normal, tá, a gente teria que entrar em alguns conceitos aí de exames, tá? Então não é o foco do vídeo, tá? O fato é que tive o intuito nesse vídeo de apresentar para vocês o aparelho, né, de uma forma mais detalhada do que eu já apresentei em outros vídeos e trazendo um recurso para a preparação dessa videoaula que eu acredito que é um recurso bom. Independente de quem é contrário ao uso do shaker, nada melhor do que usar a indicação do fabricante para falar do aparelho. Tá? Então, isso é o que a gente encontra na ficha técnica do aparelho. Essa ficha técnica ela tem
Ela teve emissão em fevereiro de 2021. Se não me engano, é a quarta edição dessa ficha técnica, é a versão 4. Tá? Faremos outras abordagens aí referente ao shaker, vamos falar aí formas de uso, trazer para vocês os outros modelos de shaker, o que diferencia um modelo do outro, mas basicamente o que vai diferenciar os modelos de shaker é o esforço mínimo exigido. Agora entra na questão de repente, a gente desenvolver um diálogo para entender qual que é a melhor indicação para cada caso. Porque hoje eu vejo, né, eu comercializo esses aparelhos através do site Treinamento Respiratório e eu vejo muitas dúvidas por parte dos profissionais e às vezes por parte do cliente mesmo, do paciente que vai recorrer ao aparelho, né? Alguns pacientes chegam e falam, olha, o meu fisioterapeuta só pediu para eu comprar um shaker, né? Então é importante a gente ter esse nível de entendimento. Então, por exemplo, e como que a gente vai construir esse nível de entendimento? Para você entender esse esforço mínimo, tá, você deveria avaliar o paciente com um manovacômetro, pelo menos, tá? E saber qual que é a capacidade que ele tem ali da pressão expiratória máxima, para poder entender, associar o paciente ao shaker. No universo do shaker, a gente tem o shaker Classic, shaker Magic, New Shaker, e tem o shaker Light também, tá certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Tá? Espero que tenha agregado de uma forma significativa na vida de vocês. Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e peço que você se inscreva, me acompanhe também em todas as redes sociais, nos meus canais aí do YouTube. Aí, se você está vendo esse vídeo aí pelo Facebook ou alguma outra rede social, peço que você passe a me seguir também por essa rede social, tá certo? Então, um grande abraço. Novamente, meu muito obrigado por você ficar até aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo.